Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva. Quando você estiver vendo o vídeo, já dá um like, porque isso aumenta a audiência do canal e você vai estar ajudando a gente a divulgar o canal. Hoje eu vim trazer algumas informações sobre Israel que estão me preocupando bastante. Já foram mais de 600 mísseis lá em Israel, da faixa de Gaza, jogado pelo Hamas, financiado pelo Irã. Por que está me preocupando? Porque nunca teve tantos mortos na parte de Israel e feridos. Eu acredito que o Hamas era um menino que agora virou um gigante. E se Israel não tomar uma providência urgente, vocês vão ver coisas terríveis acontecendo em Israel. Esse aqui é o post de Jerusalém, eu peguei do canal Realidade Israelense. A ausência de uma estratégia na sequência da retirada de Gaza em 2005 é um dos fatores que contribui para a grave situação que enfrentamos com Hamas na faixa de Gaza, disse ele. Ele está falando, esse aí é um ex-general que atuou nas Forças Armadas, principalmente lá no sul, onde que são as cidades que estão sendo mais atingidas, que estão na fronteira com a faixa de Gaza. Em 2005, o atual primeiro-ministro Ariel Sharon tirou as tropas e o controle de Israel da faixa de Gaza. Eles se retiraram e o Hamas tomou conta da faixa. Eles fizeram isso porque o primeiro-ministro da época achou que teria paz. Israel teria paz se deixasse as terras sendo comandadas lá pelos palestinos. Só que foi o contrário. Eles agora utilizam aquela parte ali para atacar Israel. É aquela questão, né? Deus não mandou eles saírem. Aquela terra era de Israel e Deus não mandou eles saírem, recuaram. É aquela história do Golias. Golias é grande? Sim, é. Mas se você for afrontado e você recuar, você vai fazer com que o seu gigante fique maior ainda. O próprio Israel deixou que esse menino, porque o Hamas não aguentava nada, era apenas alguns foguinhos, umas coisinhas que não fazia nem cócega Israel. E o que Israel deixou? Foi recuando e hoje ele se tornou um gigante. E chegou a atingir várias cidades e pior, já temos 3 mortos. Já passam de mais de 83 feridos. E neste momento que eu estou gravando o vídeo, a sirene lá em Israel está tocando porque mais mísseis estão lançando. E pior de tudo, eles são financiados pelo Irã e em muitos pontos tem mais força do que Israel, acredite. Sabe por quê? Porque o gigante, quando ele te enfrenta e você não faz nada, ele cresce. Esse é um gigante que tinha que ser cortado pela cabeça. Se você for contra um inimigo e cortar o braço dele só, e ele for maior que você, ele te mata. Israel, com esses recuos, fez com que esse gigante crescesse. E hoje ele tem um potencial. E vocês nem acreditam. Ele já está ameaçando um grande evento que vai ter lá em Israel. E pior, enquanto Israel está preocupando ali com a faixa de Gaza, o Irã está lá fazendo as coisas dele. E sabe por que isso tudo também está acontecendo? Porque Israel atacou uma base do Irã na Síria. Então o Irã, para tirar a atenção de Israel da Síria, das bases que eles estavam construindo, mandou o Hamas atacar. Ou seja, se Israel não for contra o Irã, porque o Irã que financia, eles vão ficar nesse jogo de empurra a vida inteira. E o pior, o Hamas está crescendo e ficando cada dia mais forte. A reportagem está assim: Israel não tem visão estratégica de como lidar com o Hamas, disse Yom Tov Samir ao Jerusalém Post. É apenas uma rodada em nossa rodada após rodada em Gaza. Sam é general aposentado de Israel e chefe do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, disse que Israel é um estado forte, um exército mais forte no mundo e um orçamento de 75 bilhões de shekels. Entendemos como e por que permitimos uma organização terrorista de menos de 40 mil pessoas conduzir a situação
prenda 2,2 milhões de palestinos em Gaza e mantenha toda a região sob fogo quando quiser. Em uma conversa com o Post, pouco mais de 24 horas depois que o Hamas abriu uma nova rodada de foguetes contra Israel, atirando mais de 600 em Israel, Samia disse: no momento o Hamas decide quando a rodada começa e quando termina. O general aposentado entrou nas eleições israelenses em 2019 como chefe de um partido chamado Biahad, que era um acrônimo das palavras hebraicas para a segurança de Israel, socioeconômico e democrático, mas retirou 40 dias antes da eleição, quando ficou claro que seu partido não ia cruzar o limite. No entanto, ele disse no post que sua plataforma para lidar com o Hamas ainda está de pé e é uma visão que pode ajudar a garantir a segurança futura de Israel. A ausência de uma estratégia na sequência da retirada de Gaza em 2005 é um dos fatores que contribui para a grave situação que enfrentamos com o Hamas na faixa de Gaza, disse ele. E o pior de tudo, irmãos, que vocês não sabem, Israel não está entrando com poder de defesa térrea. O negócio de Israel é sempre aéreo. Então eles vão jogando mísseis nas bases palestinas, só que sabe o que os palestinos estão fazendo? Eles estão fazendo escudo humano, eles colocam essas bases nas partes mais populosas ali da faixa de Gaza. E o escudo humano, acredita, eles estão colocando mulheres grávidas, crianças, porque se morrer alguém lá, a imprensa internacional vem caindo em cima. Israel acaba de matar uma grávida, uma criança, e fica nisso. O escudo humano deles são as partes vulneráveis que chamam mais atenção à sociedade. E Israel fica como mal na história. A matéria do Jerusalém Post segue agora dizendo que foram 7 palestinos mortos e 67 feridos. Já do lado de Israel, foram uma pessoa morta, uma está em estado grave, 2 estão em estado gravíssimos e 83 feridos. Acreditem se quiser, a liderança palestina lá do Hamas pediu à ONU intervenção pelo massacre que está acontecendo lá, segundo eles, por Israel, que pare Israel das agressões. A hipocrisia. Acredito eu que talvez agora os armamentos estejam acabando, né? Os foguetes uma hora acaba, Israel continua atacando. Benjamin Netanyahu falou que vai continuar os ataques maciços para repreensão contra o Hamas. Então, assim, é a hora que Israel tem de fazer um ataque definitivo, porque para vocês verem o tanto de feridos. Por que eu estou colocando essa reportagem hoje? Porque eu estou realmente impressionada com o número de feridos de Israel, que eu nunca vi isso, desde que eu acompanho, tantos feridos que Israel teve. E o número de projéteis, agora está passando, que está tendo mais de 1.600, e não parou, porque a sirene ainda está tocando, a segunda aqui, está falando lá em Israel, não parou. Então é o maior número de mísseis, foi o maior ataque. Então o gigante está crescendo, está se alimentando e está ficando forte. Se Israel não fazer alguma coisa agora, depois vai ser muito difícil. Segundo o Jerusalém Post, aqui, de realidade israelense, o grupo terrorista Hamas ameaçou Israel de tentar disparar foguetes contra o centro de Israel, insinuando que tentará impedir o próximo evento da Eurovisão, que deve acontecer em Tel Aviv. Vamos garantir que vocês não tenham pontos seguros, disse o Hamas. O de Jerusalém Post fala assim: a autoridade palestina pediu no sábado que as Nações Unidas intervenham imediatamente para deter a agressão israelense contra os palestinos na faixa de Gaza. É uma guerra da hipocrisia. Eles começaram a atacar, eles começaram a destruir, e quando Israel começa a responder, eles começam a pedir arrego para a ONU, como eles são as vítimas. O governo da Palestina, eu acredito que é a Palestina, condenou os ataques militares israelenses na faixa de Gaza em resposta a mais de 300 foguetes lançados contra Israel no final de semana. Ele disse que as FDI, que é o exército
israelenses estavam alcançando civis indefesos e prejudicando a infraestrutura e os reforços de reconstrução na faixa de Gaza. Dá até preguiça de ler de tanta hipocrisia. O Hamas dispara cerca de 300 foguetes de Gaza, a 4 israelenses feridos e um a sério. Abbas ignora a União Europeia. Abbas é o líder palestino. Pede ajuda à Rússia para evitar o colapso da AP, que é a Palestina, sob o pagamento do terror. 45 mapas do mundo surpreendentes. O Ministério das Relações Exteriores pediu ao Conselho da ONU que tome medidas imediatas para deter a agressão israelense contra o nosso povo na faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. É o festival da hipocrisia. Eu nunca vi tanta hipocrisia na minha vida. E pior de tudo, que o Iron Dome, não sei se fala assim mesmo, que está lá em Israel, que é a Força de Defesa de Israel. Ele intercepta esses foguetes. Não está falhando, não está conseguindo interceptar todos. É isso que eu estou falando. O inimigo está criando força. Por quê? Porque Israel deixou. Quem deu ordem para eles sair da faixa de Gaza? Quem deu ordem? Foi Deus que falou? Se Deus te deu uma coisa, fica onde que Deus te colocou. Você não tem que sair. Saiu e agora está colhendo isso. Desde 2005 que Israel vive esse inferno. E eles não querem cortar o mal pela raiz. Bom, é isso. Fica aí essa reportagem, porque eu acho que é interessante vocês saberem que Israel está num caos. E vai aumentar esse número, porque até agora o Hamas continua disparando lá. Eu acredito que seria muito mais inteligente se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, assim que acabar os mísseis, porque eles já estão pedindo ajuda à ONU, é porque já está acabando. Não é hora de recuar, é hora de enfrentar. Quando o seu gigante está começando a ficar cansado, está querendo sair, é hora de derrubar ele de vez. Mas eu acredito que o Benjamin Netanyahu não vai fazer nada e Israel vai ficar nessa vida até que alguém tome postura lá naquele governo. Foi uma das coisas que fez Benjamin Netanyahu cair e ter essas eleições em abril. Esse foi um dos motivos. Ele não está resolvendo um problema de defesa de Israel. A Hamas ataca, Israel se defende, acaba a munição, eles pedem paz, Israel dá, eles vão lá, quebra a trégua, começa tudo de novo. E mortos, e mortos, e mortos. E agora o número de mortos em Israel começou a aumentar, e de feridos, porque eles estão atingindo cada dia mais cidades mais longe. Asquelon foi a cidade mais atingida. Então fiquem com Deus, é triste, mas Israel não está fazendo o que tem que fazer. A partir do momento que o gigante se levanta, se você não cortar ele pela cabeça, ele vai se alimentar do seu medo, ele vai se alimentar do seu recuo e ele vai crescer e vai crescer. Quem alimenta o gigante são os nossos medos, são os nossos fracassos, a nossa falta de fé de crer que o Deus que a gente serve é maior do que aquele que está nele. Então fique com Deus, que vocês fiquem de olho em Israel e vejam o que está acontecendo com ele e tome base disso para a sua vida. Toda vez que um gigante te enfrentar e você recuar, você vai ver que ele vai crescer mais e mais e mais. Nunca subestime o seu inimigo. O seu inimigo hoje pode estar fraco, mas amanhã pode estar mais forte. Então, o mal a gente arranca pela raiz. Por isso que Deus, quando deu a terra para Israel, mandava matar todo mundo. Sabe por quê? Para não crescer e virar um inimigo mais forte. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.